queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vamos se colocar de pé para que nós possamos então estar lendo aqui a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Ageu, capítulo de número 2. Ageu, capítulo de número 2. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ageu, capítulo de número 2 e o versículo de número 6, para a glória de Deus. Ageu 2 e 6. Graças a Deus. Eu vou esperar os irmãos, que esse livro não é os irmãos mais... tem uns irmãos já achou já. Ageu, capítulo 2 e versículo 6. Graças a Deus. Ageu, capítulo 2 e versículo de número 6. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja e para os irmãos. Quem de vocês aqui acredita que a Bíblia é a palavra de Deus verdadeira? Quem acredita? Glória a Deus. Se alguém falar para você que a Bíblia não é a palavra de Deus, que o que está escrito na Bíblia é uma história, que foi um homem, isso, aquilo, outro, você entendeu? Que não é para você acreditar na Bíblia. Você vai acreditar nessa pessoa, ou você vai acreditar na Bíblia, na palavra de Deus? Quem que você fica, na opinião do homem ou com a palavra de Deus? Então você crê que o que está escrito aqui é verdade? Quem crê que o que está escrito aqui é verdade? Glória a Deus. Então isto significa que você tem uma fé. Você não é uma pessoa que anda por aí sem fé, não acredita em nada. Então significa que você tem uma fé. E o pastor vai mostrar para você, dentro da Bíblia, como que funciona a sua fé. Eu tenho fé, pastor, mas como que funciona a sua fé? Dentro da palavra de Deus. A primeira base que você tem da sua fé é a palavra de Deus. Então nós vamos ler o livro de Ageu, que foi um profeta que viveu muitos anos lá atrás, muitos anos. O profeta Ageu foi um homem de Deus muito usado por Deus. Então nós vamos ler o livro de Ageu, capítulo 2, e o versículo de número, deixa o pastor ver aqui, 6, 7, 8 e 9. Lê para nós, filha, em nome de Jesus. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Levante a mão assim, ou a Bíblia e fala assim: meu Deus, eu creio no fundo do meu coração, que esta é a sua palavra, e eu acredito na sua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, fala comigo, através da tua palavra. Diga assim: Senhor, se eu ouvir e estiver escrito na sua palavra, em nome de Jesus, eu vou crer, e vou praticar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Então pode se sentar em nome de Jesus. Pode ficar com a Bíblia aberta nesse livro, que nós vamos ver alguns versículos, tá? Nesse livro. E aí você vai, junto com o pastor, você vai vendo dentro da Bíblia Sagrada. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você ouvir um pastor ou alguém pregar uma coisa, e isso que ele prega
não tem um versículo na Bíblia, não está na Bíblia, você entendeu? Você não precisa acreditar. Não precisa acreditar. Mas o que essa pessoa, esse pastor prega, e ele mostra dentro da Bíblia, e ele está mostrando para você dentro da Bíblia, então você tem que acreditar e tem que ter fé, porque esta é a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Você entendeu? Então, quando é pregada a palavra de Deus, é feita uma prova para os cristãos, né? Uma prova para os cristãos. Essa Bíblia que nós estamos aqui tendo, ela está sendo atacada de todas as formas e maneiras. Quem já viu um vídeo aqui de alguém falando, queimando Bíblia, jogando Bíblia no chão, fazendo coisas horríveis com a Bíblia? Quem já viu algum vídeo na internet de pessoas fazendo isso? Já viram, né? Não foi? Por quê? Essas pessoas que fazem isso, elas estão fazendo porque elas têm o Espírito Santo de Deus na vida delas, ou essas pessoas estão fazendo isso com a palavra de Deus porque de repente elas estão com outro Espírito? Se elas tivessem o Espírito Santo, elas não jogariam a Bíblia no chão, não urinariam sobre a Bíblia, não defecariam sobre a Bíblia, não queimariam a Bíblia e nem muito menos jogariam a Bíblia em tantos lugares que jogam. Então, o cristão, seguidor de Jesus Cristo, ele tem uma religião. A sua religião é a religião cristã. Por que a nossa religião é a religião cristã? Porque nós somos seguidores de Jesus Cristo. Amém? Por exemplo, se nós fôssemos budistas, quem era o nosso líder? Quem é o líder do budismo? É o Buda, né? O gordão lá, barrigudão assim, não é? Você entendeu? Então, os seguidores de Buda, eles são o quê? Os budistas. Você entendeu? Os seguidores de Maomé, quem segue a Maomé? É aquele que tem o quê? É o que segue o Maomé, aquele homem Maomé. Nós seguimos a quem, igreja? A Jesus Cristo. Diga assim: meu Deus, eu sigo ao seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Então, nós seguimos a Jesus Cristo. Pastor, como eu posso seguir a Jesus? Eu preciso dos ensinamentos do Senhor Jesus. Os ensinamentos ele deixou nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas quando você observa o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, você encontra mandamentos também que é para o cristão seguir. O cristão que tem o Espírito Santo, ele vai ler estas palavras, ele vai colocar no coração dele, vai queimar o coração dele e ele vai falar: eu vou obedecer essa palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você entendeu? Então, existem alguns cristãos que eles leem, eles estão lendo, mas eles fecham o coração. E quando eles fecham o coração, não tem como Deus operar, porque o coração está fechado. Então, o cristão ele tem que ter para Deus coração que fechado ou aberto, igreja? Aberto. E para as coisas do mundo, o coração do cristão tem que estar fechado ou tem que estar aberto? Fechado. Você entendeu? Então você deve saber isso. E essa é a sua religião. Você entendeu? Esta é a sua religião. A sua religião é a religião cristã. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão tentar falar que a sua religião não é verdadeira, que o Jesus que você serve não é verdadeiro, que a cruz de Jesus é falsa, que essa Bíblia que foi escrita por homens e você não precisa acreditar. Você entendeu? Na realidade, isso tudo é Deus provando a sua fé, para ver até onde você vai ser fiel. Você entendeu? E você vai ser provado. Aonde eu vou ser provado, pastor? Até mesmo dentro da sua casa, até mesmo com o seu esposo, até mesmo com a sua esposa, até mesmo com os seus filhos, até mesmo com o seu patrão, até mesmo com a sua patroa, até mesmo com a pessoa que você está casado, até mesmo com a pessoa que você está do seu lado. Então você pode ser provado até mesmo com ela. Ah, mas você fica acreditando nesse livro aí? Você fica acreditando nisso daí? Você fica atrás de pastor, atrás disso, daquilo outro? Então a fé do cristão, ela é provada de diversas maneiras.
Mas o cristão verdadeiro vence ou é derrotado? Vence. Ele vence, ele passa a prova. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz então, no versículo 6, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Por que a Bíblia fala assim, ó? Assim diz o Senhor dos exércitos. Deus tem um exército só? Não. A Bíblia está falando no plural, Senhor dos exércitos. O primeiro exército de Deus, você sabe quem é o primeiro exército de Deus? São os anjos. Os anjos são o primeiro exército de Deus, são os anjos. É um exército de anjos, muitos anjos, milhares, milhões de anjos. Os anjos são o primeiro exército de Deus. O segundo exército de Deus, você sabe quem são? São o sol, as estrelas, a lua, o planeta Terra. Todo o cosmo que você enxergar é o segundo exército de Deus. Tanto os anjos quanto o cosmo está debaixo da autoridade do Senhor dos exércitos, glória que é o nosso a Deus. Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você entendeu? O terceiro exército que o Senhor Jesus tem, alguns teólogos falam que é a natureza, outros falam que é os animais. O pastor Rodrigo, interpretando a Bíblia Sagrada, eu prefiro definir desta maneira: primeiro exército de Deus, os anjos; segundo exército de Deus, o cosmo; terceiro exército de Deus, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, de repente, você vai olhar para a Bíblia e vai falar assim: por que a Bíblia fala que o Senhor é o Senhor dos exércitos? Porque Ele não tem um exército só debaixo da sua potente mão, Ele tem vários. Deus, para operar, Ele pode usar qualquer um desses exércitos, tanto os anjos quanto o cosmo. Quando eu estou dizendo o cosmo, Ele pode usar vento, chuva, fogo, terremoto. Deus pode usar tudo isso, você entendeu? Deus pode, de repente fala: o sol não vai brilhar mais. Pronto, o sol não brilha mais, Ele manda no sol. Então, o sol, as estrelas, está debaixo da autoridade de Deus, né? E Ele também pode usar a igreja como Ele usa a igreja na face da terra, para a glória do Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento da atualidade, Deus, Ele tem usado a sua igreja de uma forma poderosa. Quem é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É uma pessoa sozinha a igreja? Não. Não. Um tijolo, um tijolo sozinho lá num canto é uma casa? Não. Ele é o quê? Ele é um tijolo. Mas quando o pedreiro pega aquele tijolo, coloca na parede e ele está ali, aí a pessoa passa, e está pronta a construção, a pessoa passa e fala o quê? Aí tem tijolo, ou a pessoa fala, aí tem uma casa? O que a pessoa fala? Uma casa. Uma roda de carro sozinha num canto lá, é o carro ou é uma roda? Uma roda. É uma roda. A roda dentro do carro bonitinha, você vai falar, ah lá a roda, você fala, ó o carro. Você fala o quê? O carro. Uma pessoa sozinha não é igreja. Uma pessoa sozinha é um membro fora do corpo de Cristo Jesus. Uma pessoa na comunhão aqui, ó, isso daqui, ó, na comunhão, um junto na comunhão, nós estamos na comunhão aqui. Então, você unido com o seu irmão, unido com a sua irmã, todos juntos, nós formamos a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então não tem possibilidade da pessoa servir a Jesus em casa e falar assim, eu sou a igreja. Não, a igreja, ela está junta, unida, ligada. A igreja está, igual diz o meu diácono Donizete, todos na mesma fiação. Se tiver um fio fora, já não está na mesma fiação, tem que estar na mesma fiação, você entendeu? Então a igreja, ela é composta de diversos indivíduos, homem, mulher, jovem, pessoa de idade. Então é formada a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro exército de Deus, igreja, quem é?
Os anjos. Segundo exército de Deus, quem é? O cosmo. O terceiro exército de Deus é a igreja. Amém? Então por isso que a Bíblia diz, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. O que Deus vai fazer tremer? Deus vai fazer tremer o que? Os céus e a terra. Deus manda então no céu e Deus manda na terra. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você serve um ser tão poderoso que ele pode fazer tremer os céus e pode fazer tremer a terra. Você vai deixar de obedecer esse ser? Não. É melhor você obedecer ele, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça a ele. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então você serve um Deus que ele tem autoridade sobre todos os anjos, sobre os céus e sobre a terra. Você serve esse Deus. O seu Deus é um Deus poderoso, é um Deus grande. Ele não é qualquer um, ele é um Deus forte, grande e poderoso. E ele diz que um dia vai tremer os céus e vai tremer a terra. Quem sabe me dizer quando que o céu e a terra vai tremer, que vai chacoalhar? Vai ser o que? No dia da sua volta, no dia do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que no dia do arrebatamento da igreja vai ser um dia tão grande esse dia, que nunca houve um dia tão grande, tão terrível, tão potente do que o dia do arrebatamento, da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vai ser um dia, irmãos, a China vai chacoalhar, o Brasil vai tremer, a Coreia vai tremer, a França vai ter terremoto gigantesco, o céu vai desaparecer, vai ficar tudo negro, você entendeu? Vai ser um dia assim que nunca, a Bíblia diz que nunca houve um dia tão grande, tão terrível, quanto o dia do arrebatamento, da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: eu farei tremer as nações, eu farei tremer as nações. Por isso que o pastor Rodrigo falou para você, não vai tremer só o Brasil, vai tremer todas as nações da terra, vão tremer. Perante quem? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Escuta o que o pastor Rodrigo vai falar para você. Você abre o seu Facebook, você abre o seu TikTok, você abre o seu Instagram, fala-se em um governo mundial. É tudo mentira. Escuta o que o seu pastor está falando para você. Nunca aqui na face da terra um homem vai conseguir ser o governante mundial. Nunca os Estados Unidos nunca vão se submeter à China. A China nunca vai se submeter à Rússia. Você está entendendo? A Coreia do Norte, aquele coreano lá da Coreia do Norte, ele não quer líder nenhum sobre ele. Você entendeu? Então as grandes potências mundiais, eles não querem um líder sobre eles. Eles querem ser o que, igreja? Eles querem ser o líder mundial. Se você falar para o presidente dos Estados Unidos, o líder mundial agora vai ser Vladimir Putin da Rússia, o presidente dos Estados Unidos não vai concordar. E se você falar para o presidente da Rússia, o líder mundial que você vai ter que obedecer agora é os Estados Unidos, a Rússia não vai querer obedecer aos Estados Unidos. Você entendeu? Então essa conversa de líder mundial é a maior mentira que existe. Eles tentam, mas eles não vão conseguir. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que só existe um que será o governante mundial do planeta inteiro. Glória a Deus. E o ser humano, com a sua ganância, ele quer tomar o lugar de Deus. Ele quer falar, eu sou o líder mundial. Mas ele nunca vai conseguir. Porque só existe um que o mundo inteiro reconhece como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é a igreja. Ele é o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Diga glória a Deus.
Você entendeu? Há uma guerra entre as nações para ver quem vai dominar o mundo, para ver quem vai mandar no mundo. Mas quem manda no mundo, quem mandou no mundo e quem vai continuar mandando no mundo é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. É Ele, igreja, é Ele. Já juntaram, fizeram G12, já fizeram cúpulas, já se reuniram, a ONU se reúne. Quando a ONU se reúne e um líder levanta e começa a falar, um monte discorda. Aí depois outro líder se levanta e vai falar, não, nós vamos fazer assim, assim, assim. Os outros líderes discordam. Quando os Estados Unidos falam, a Rússia não concorda. Quando a China fala, os Estados Unidos não concordam. Então o único governante mundial será quem? Será o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus. A Bíblia diz que Ele é o desejado, o desejado das nações. Está aqui, olha lá. Ageu capítulo 2, versículo de número 7. E farei tremer todas as nações. Deus vai fazer tremer o que? Todas as nações. E virá o que? O desejado de todas as nações. Por que a Bíblia fala, desejado e desejo de todas as nações? Qual é o maior desejo? Para pensar. Qual é o maior desejo dos líderes mundiais? Ser o que? O líder mundial de todo o planeta. Então eles desejam ser. Qual foi o desejo de Lúcifer lá no céu? O desejo dele era ter um trono do lado de Deus, ou era ter um trono acima do trono de Deus? Acima. Porque ele queria ser igual, tá do lado, ou ele queria ser maior do que Deus? Maior. Ele queria ser maior. Se você perguntar para os líderes mundiais que hoje existem, você quer ser igual à Rússia, igual à China, igual à Coreia, igual ao Brasil, nem fala que é terceiro mundo. Então é só os de primeiro mundo mesmo. Então se você falar para eles, eles vão falar, eu quero ser o líder mundial. Eu tenho desejo de ser o líder mundial. Só que a Bíblia diz o quê? Que o desejado de todas as nações é esse que nós estamos adorando aqui nessa noite. É o Senhor dos senhores. Ele é o desejado de todas as nações. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A primeira vinda de Jesus, ele veio, igreja, responda. A primeira vinda de Jesus, ele veio como um rei poderoso, cheio de autoridade, com a mão estendida e com muita autoridade, ou ele veio como um cordeiro, mansinho, que não abria a boca? Como é que ele veio? Cordeiro. A Bíblia diz que Deus enviou seu filho como um cordeiro, né Rogério? Mudo! Ele veio mudo, quietinho. Só que agora eu pergunto para você, nessa segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Jesus que nós estamos servindo, o Jesus que pregaram na cruz do Calvário, ele morreu, faleceu quietinho lá na cruz do Calvário. Essa segunda vinda, quando ele vir, ele vai vir como um cordeirinho quietinho, se submetendo às autoridades aqui da terra, ou ele vai vir como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Rei dos Reis. Ele vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga glória a Deus. Olha o dedinho do pastor aqui, Não vai adiantar os Estados Unidos olhar e ver Jesus lá nas nuvens, que a Bíblia diz que ele vai vir e ele vai parar nas nuvens. Ele vai parar nas nuvens. A Bíblia diz que Jesus ele vai vir lá do terceiro céu. E Jesus vai sair do terceiro céu. Ele vai sair lá do terceiro céu. Ele vai vir e ele vai parar nas nuvens. E nas nuvens ele vai chamar primeiro. Quem que ele vai chamar primeiro? Os que morreram em Cristo Jesus, que estão mortos. A Bíblia diz que ele vai chamar primeiro. De que forma que ele vai chamar? Tocando uma trombeta. Ele vai soar o som de uma trombeta. E os que morreram, que estão enterrados lá no fundo do mar, lá no meio das matas, lá no deserto, ou nos sepulcros, nos quatro cantos da terra, Jesus ele vai tocar uma trombeta nas nuvens, e os que morreram ressuscitarão primeiro. Vão ouvir o som da trombeta, vão ressuscitar e vão parar nas nuvens. Diga glória a Deus.
A Bíblia diz que ele continua tocando a trombeta. O Senhor Jesus, parado nas nuvens, na sua segunda vinda, ele continua tocando a trombeta. Depois que os mortos ressuscitaram, que ouviram a trombeta, de repente, depois que eles ressuscitaram, a Bíblia diz que nós, os que estivermos vivos, você vai estar trabalhando, você vai estar deitado na sua cama, você vai estar dirigindo o seu carro, você vai estar com fone de ouvido ouvindo um hino, você vai parar todo esse som e você vai ouvir um som de uma trombeta tocando, e quando você menos esperar, você foi arrebatado, e você também vai subir e vai parar nas nuvens junto com aqueles que foram arrebatados, ressuscitados, melhor dizendo. Diga glória a Deus. A Bíblia diz então que Jesus, ele pega os ressuscitados e os arrebatados. Quem ele é agora? Ele é o desejado de todas as nações. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele agora está cheio de autoridade. Ele agora não se submete à autoridade humana, porque agora ele é a autoridade máxima. E o ser humano tem que se curvar diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz então que ele pega os ressuscitados e os arrebatados, ele pega nós e ele leva para as bodas do Cordeiro. A Bíblia diz que lá vai ser 7 anos de festa, de alegria, de gozo. As bodas do Cordeiro. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nessas bodas, festa, celebração, você vai encontrar Abraão, você vai encontrar Isaac, você vai encontrar Jacó, você vai encontrar Noé, você vai encontrar Moisés. Nessas bodas do Cordeiro, você vai encontrar os seus parentes da sua linhagem genealógica. Todos nós saímos da linhagem genealógica de Adão. Então tem gente aqui dentro da igreja que você é da linhagem da tribo de Levi, outros é da linhagem da tribo de Dan, outros é da linhagem da tribo de Rubens, outro é da linhagem. Então aqui nós somos todos dessa linhagem. Todo mundo aqui tem o DNA de Adão correndo dentro de você. Tem o DNA de Noé correndo dentro de você. Nas bodas do Cordeiro, você vai encontrar seus tataravós, seus antepassados que você nem sabe, mas é da tua linhagem. Eles vão estar lá nas bodas do Cordeiro, glorificando ao Senhor dos senhores e Rei dos reis. Quem ele é que vai estar conosco? Ele é o desejado de todas as nações. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, a palavra do Senhor Jesus diz, que depois de 7 anos que a igreja estiver celebrando as bodas do Cordeiro, a igreja então, nós, os arrebatados e os ressuscitados que passaram 7 anos lá, nós então vai encerrar as bodas do Cordeiro depois de 7 anos. Só que aqui na terra vai estar acontecendo o que, igreja? A grande tribulação. Aqui na terra, enquanto você vai estar lá no céu celebrando com o Senhor, sem dor de cabeça, sem dor na coluna, sem dor no joelho, sem nada, lá no céu uma coisa linda. Aqui na terra vai estar a grande tribulação. Então eu quero falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. O Jesus que nós servimos, a sua primeira vinda, ele veio como um cordeiro, quietinho, mansinho, foi pregado na cruz do Calvário, não abriu a boca, se submeteu. Mas essa segunda vez, quando ele vai vir como leão da tribo de Judá, como o rei dos reis, o desejado de todas as nações. E a Bíblia diz aqui que nós lemos, ele fala: minha é a prata e meu é o ouro. Diga glória a Deus. Glória a Deus. As nações aqui da terra, os Estados Unidos e a Rússia, têm a maior quantidade de ouro do mundo está nos cofres dos Estados Unidos, nos cofres da Rússia, e uma boa quantidade nos cofres lá dentro do Vaticano. Tem quilos e quilos. Você e eu, o máximo que nós podemos ver de ouro é aqui na aliança, tá vendo? Ó, essa aliança do pastor. Você também tem a sua aliança. O máximo que nós podemos ver é isso aqui, né? Dentro dos cofres da Rússia, dos Estados Unidos e do Vaticano,
tem ouro, tem quilos e quilos e quilos e quilos e quilos de ouro, e todos eles batem no peito e falam o quê? O que eles falam? Esse ouro, eles falam, é de Deus, ou eles falam que aquele ouro é deles? O que eles falam? Eles falam que é deles. Só que a Bíblia está falando que Deus, ele é dono do quê? Do todo o ouro e de toda prata. Diga glória a Deus. Até essa aliança de ouro que está aqui no meu dedo não é minha. Ela é de quem, igreja? Ela é de Deus. Ela é de Deus. Eu estou usando ela por um tempo, mas ela pertence a Deus. Ela pertence ao Senhor. Ela não pertence a mim. Ela está comigo por um breve período de tempo, mas ela pertence a Deus. E aqui na terra o homem fala, o ouro é meu, o dinheiro é meu, esse carro é meu, a casa é minha. E Deus está falando, eu sou dono do ouro e eu sou dono da prata. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Fala assim, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Porque agora eu sei que tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Tudo que você tem, igreja, tudo você nunca pode falar que é seu, é de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele é dono do ouro e da prata. A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual é a maior glória? A do começo, a do meio, a do fim? A festa de alguém que está em uma competição. A festa, a alegria de uma pessoa que está numa competição. Está no começo, está no meio ou está no fim, na chegada? Está no fim. Por isso a Bíblia diz que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Glória a Deus. Nós podemos ser alegre, feliz e contente. Num culto desse você pode dar glória a Deus. Num culto desse você pode falar em língua estranha. Num culto desse você pode ser batizado, ser renovado, sentir uma alegria, sentir uma graça. Mas fica firme na presença de Deus, que um dia, meu irmão, minha irmã, nós vamos estar todos juntos com o nosso Senhor Jesus, com o desejado de todas as nações, e a glória da nossa última casa será maior, superior do que todas que nós tivemos vivido. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A glória da última será maior do que a da primeira. No contexto espiritual, é o arrebatamento da igreja. No contexto do texto, é a construção do templo. Mas eu vou ficar com o contexto espiritual, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem vai se esforçar para continuar servindo a Jesus? Glória a Deus. Se esforce para continuar servindo a Jesus. Ele é o desejado de todas as nações. Se esforce para andar junto com Ele, em nome de Jesus. Vão tentar atacar a sua religião, atacar a Bíblia, atacar o seu Jesus, atacar a sua fé, mas continue firme para a glória de Deus. Porque o desejado de todas as nações está vindo aí arrebatar a igreja. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Fica de pé, em nome de Jesus. Quem recebe essa mensagem na sua vida? Amém. Vamos fazer uma oração?